Boa noite, boa tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Tiburcio, do canal Cicatron. Recentemente eu critiquei esse pessoal da TFP, inclusive esse Lorenzo, né? Por buscar de novo a obra do Plínio Corrêa de Oliveira. E o link desse vídeo anterior que eu fiz está aqui na descrição. Certo? O link que eu fiz, o link está aqui na descrição. Certo? Por favor, vejam esse vídeo anterior. E isso é uma coisa muito interessante porque o Brasil chegou numa fase em que a história cultural do Brasil, qualquer história cultural do Brasil, virou um trabalho arqueológico, porque as pessoas se esquecem e já se esqueceram, a intelectualidade já se esqueceu da produção cultural e intelectual do Brasil. Por exemplo, a poesia brasileira talvez tenha sido o âmbito no qual o Brasil teve uma maior envergadura frente ao mundo. Você teve poetas no Brasil que foram internacionalmente reconhecidos, como Gerardo Melo Mourão, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e Cecília Meirelles, que no passado ainda são lembrados por todo mundo. Agora, no Brasil, quando alguém pensa, o referencial poético da elite virou. Não é nenhum desses. Se vocês virem uma tese sendo escrita, o que vai ter lá vai ser citação a Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, e depois do sumiço, Belchior, pelo qual tem o maior carinho e maior admiração. Mas isso aí virou o referencial poético da esquerda brasileira. Especialmente da esquerda. Agora, em todas as áreas você tem um esquecimento coletivo. Por exemplo, o Orson Welles, ele uma vez comprou o livro de um brasileiro para adaptar, certo? Os direitos autorais do livro de um brasileiro. Ele leu em português, certo? Gostou, e aí comprou os direitos autorais para adaptar. O livro era O Agressor, do Rosário Fusco. Quem é que hoje em dia no Brasil se lembra de Rosário Fusco? Sabe quem foi Rosário Fusco? Já ouviu falar desse livro? Ninguém. Que provavelmente é um escritor que ele despertou interesse de um dos grandes do cinema mundial para que o seu livro fosse adaptado. Quantos autores brasileiros se enquadram nessa categoria? Quase nenhum, não é? Quase nenhum. Quase nenhum deles se enquadra, né? Você tem muitos casos grotescos, né? Existe um grande historiador da arte do século XX, que foi diretor-geral do Museu do Vaticano, e foi quem fez os estudos para restauração da Pietà e da Capela Sistina, chamado Deoclésio Redig de Campos. Os livros do Deoclésio Redig de Campos foram traduzidos para o inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, holandês, russo. E no Brasil ninguém sabe quem é. No Brasil ninguém sabe quem é. Então você teve esse esquecimento coletivo, que é uma coisa quase impossível de alguém quebrar por completo. E em grande parte a direita passou à frente desse processo. A esquerda já está sentindo também, certo, a necessidade de fazer esse trabalho. Por exemplo, a esquerda brasileira está fazendo aí alguns esforços de história intelectual
para querer resgatar, por exemplo, o legado do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, certo? Que talvez seja a coisa mais interessante do ponto de vista intelectual da esquerda brasileira, né? Estão querendo resgatar a obra do Álvaro Vieira Pinto, por exemplo, que, no meu gosto, na minha opinião, é o maior filósofo marxista do Brasil. Tanto que quase todas as discussões posteriores da esquerda brasileira são só prolongamento da obra do Vieira Pinto. Mas a esquerda, nesse processo, tanto ela quanto a direita, embora principalmente a esquerda, estão caindo no erro de resgatar desgraça. Resgatar coisas que não merecem resgate. Por exemplo, a esquerda brasileira está tentando resgatar, nesses estudos deles de filosofia brasileira, a escola de Recife, Tobias Barreto, Clóvis Bevilacqua com os similares, como Teixeira de Freitas, como representantes, certo, áureos do pensamento jurídico e científico brasileiro. Mas ainda que a escola de Recife tenha uma contribuição a dar, o centro do pensamento jurídico brasileiro, do pensamento jurídico e político brasileiro, não é a tradição positivista nordestina. O Nordeste é o centro da poesia brasileira, é o centro da prosa brasileira, mas não da filosofia, especialmente da política. E muito menos da científica. E sim, o verdadeiro líder, a verdadeira tradição principal do pensamento jurídico e político brasileiro, não é a tradição filosófica positivista nordestina. Por mais que ela tenha sido mais aclamada, inclusive mundialmente, por ter sido, por exemplo, um precursor do positivismo germânico. É por isso que na Alemanha o povo estuda tanto a escola de Recife, tanto o positivismo brasileiro, porque é o precursor de um modelo degenerado. E o que tem de mais importante é, na verdade, o ecletismo culturalista paulista no pensamento jurídico e político brasileiro. E no pensamento científico brasileiro, aí nem se fala, a coisa mais importante é esse setor, né, da filosofia analítica no Brasil, que em grande parte começa no Paraná, né, com Newton da Costa, né, e demais discípulos de Quine, né, daquela estadia do Quine no Brasil. Né, o centro do pensamento político brasileiro é isso. Escola de Recife, nem de longe, certo? E na direita, você também tem resgate de coisas da história intelectual do Brasil que não prestam. O Plínio Corrêa de Oliveira, por exemplo. Sim, eu estou ciente de que ele é um autor que tem um certo renome intelectual mundial, muito maior que no Brasil, certo? Dois intelectuais europeus importantes de hoje em dia, italianos, Roberto de Mattei e o Máximo Introvini, tem no Plínio Corrêa de Oliveira um referencial teórico. Estou ciente disso, certo? Mas, ainda assim, eu não vejo qual é a contribuição que o Plínio Corrêa de Oliveira tem a oferecer. Porque, tirando a primeira parte da obra do Plínio Corrêa de Oliveira, certo? O resto da obra do Plínio Corrêa de Oliveira é só um estetismo romântico banal. É só ele pegando fotos e tendo impressões sobre essas fotos, né? Mostrando intuições sobre essas fotos, que às vezes são intuições de alta qualidade. O Plínio Corrêa de Oliveira é, sim, um grande ensaísta brasileiro, quanto à questão do estilo, né?
Isso aí eu não posso negar. Inclusive, a prosa do Plínio Corrêa de Oliveira é muito agradável de se ler. Mas, no geral, eu acho que ele não tem mais uma grande contribuição a dar. Certo? Eu acho que nenhuma tese, né, do Plínio Corrêa de Oliveira é de grande utilidade para entender qualquer coisa. Né? Acho que nenhuma tese do Plínio Corrêa de Oliveira é importante para se entender qualquer coisa. Por mais que, por razões que eu não entendo, muitos intelectuais católicos do mundo tenham, sim, no Plínio Corrêa de Oliveira, um referencial teórico. Certo? Tem. Não entendo por quê. Certo? Aliás, é curioso que um deles, que é o Máximo Introvigne, né, o que ele defende é exatamente uma aliança entre todas as seitas. Né? O que ele defende é uma aliança, né, entre... O que ele defende é que a salvação para o mundo, né, para a Europa, inclusive, é uma aliança entre todas as seitas. Juntar cientologia, juntar seitas, testemunhos de Jeová, seitas judaicas obscuras, etc. Não é estranho que ele queira colocar no meio a TFP. Né? Não é estranho que ele goste do Plínio Corrêa de Oliveira. Né? Então, é fundamentalmente isso. Né? Tem muita desgraça que também está voltando, né? Por exemplo. Mas claro que a esquerda está muito pior. Né? A esquerda quer reviver estão querendo reviver intelectuais muito fracos, né? Como João Cruz Costa. Né? O João Cruz Costa, ele foi o projeto dele de implantação de uma filosofia brasileira pela USP, né, começou depois que ele foi corno. Ele chegou em casa e viu que a mulher dele não estava mais lá. Certo? E fez aí umas confusões de interpretação do positivismo brasileiro, né, umas coisas confusas aí, né, que acho que ninguém nunca levou a sério. Certo? Também estão querendo restaurar, trazer de volta o Maurício Trachtenberg, né, como referencial da filosofia política anarquista no Brasil. Né, mas compara o Maurício Trachtenberg com o Mário Ferreira dos Santos. Não dá. Não dá, né? Não dá. Mário Ferreira, o Trachtenberg é só uma recepção anarquista do pensamento do ICEB. Pois um forte abraço a todos e até logo.